Vamos entrar nos temperamentos. Amém? Amém. Vamos falar do temperamento que todo mundo gosta, que todo mundo fala com tanta frequência e que geralmente é o primeiro mesmo, né? Eu acho que é o que chama mais a atenção das pessoas, que é o temperamento sanguíneo. Amém? E na Bíblia a gente tem outros sanguíneos, mas o mais evidente, né, é Pedro. E as características dos sanguíneos. Gente, antes da gente falar das características dos sanguíneos, eu quero que fique bem claro, assim, nós vamos estudar as características principais e vamos estudar as potencialidades e as dificuldades de cada um. Mas o que é importante nesse estudo é que a gente se conheça, né? É para a gente se conhecer e conhecer o outro. E com isso a gente se relacionar melhor. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o uso e o abuso da ferramenta, né? O conhecimento, ele é muito poderoso, mas se usado da maneira certa, acho que como tudo na vida, se a gente não souber usar o que é bom, pode acabar se tornando um mal, né? E o conhecimento é uma dessas coisas, e a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar esse conhecimento, essa ferramenta que é o conhecimento dos temperamentos, porque nós temos o hábito de julgar muito rápido, né? Então, com essas ferramentas na mão, o nosso olhar vai mudar um pouquinho. E aí a gente vai começar a olhar, mas eu acho que o fulano ele é sanguíneo, outro é colérico, outro melancólico, sabe? Mas assim, nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para observar, analisar, né? Mas a gente julga, é humano. A tendência do indivíduo é formar opiniões pessoais a respeito de tudo. E hoje em dia está mais do que na moda, né? Com a internet, as pessoas acham que podem opinar sobre todas as coisas. E, infelizmente, sem nenhum conhecimento das mesmas, que é muito ruim. Então, que a gente tome cuidado com isso, tá bom? Que isso acontece com todo mundo, vai acontecer conosco também, é normal, é humano, mas que a gente sempre busque em Deus, né, que esse conhecimento venha somar, venha ser para o nosso bem e não para a gente fazer julgamentos precipitados a respeito do temperamento dos outros. E uma outra coisa muito importante também é o cuidado para que com esse conhecimento a gente não comece a invadir a privacidade do outro, né? Porque assim, ninguém gosta de ser desnudado, ninguém gosta de ser, sabe, invadido, mostrado. E às vezes, né, isso é muito comum nos sanguíneos, né, que falam pra caramba, já com esse conhecimento, chegar que você é isso e tem que mudar isso, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muita sabedoria, para a gente não usar esse conhecimento de forma errada, ruim, e invadir, né, a privacidade, desnudar o outro. Ninguém gosta de ser invadido e ter as suas particularidades, né? E o temperamento é uma particularidade, a personalidade é uma particularidade. Ninguém gosta de ter isso exposto. Então a gente tem que ter muito cuidado para não fazer desse conhecimento um constrangimento, tá bom? Então vamos lá. Pessoas sanguíneas, características principais de um sanguíneo, tá? Pessoas sanguíneas agem mais do que pensam. São criativas, espontâneas, extrovertidas, otimistas, calorosas, amáveis, sociáveis, têm alegria, energia contagiante. Gostam de agradar e são ótimas em comunicação e em conquistar amizades. Eu vi aqui também
um complemento disso, que diz que o temperamento sanguíneo, aí viu, esse pessoal não é da turma da cozinha, gosta assim, igual a mim, sentadinho na frente, CDF. No meu tempo a gente era isso. Caraca. Tadinho. Então, olha lá, o temperamento sanguíneo é vibrante e efervescente. Olha, o sanguíneo é aquela pessoa cheia de vivacidade, cheia de energia, que quando chega num lugar ilumina, sabe? Mas fala pra caramba, às vezes demais, às vezes sem pensar, quase sempre sem pensar. O sanguíneo é aquela pessoa que geralmente peca porque ele fala sem pensar. Ele é muito emoção, muito mais emoção do que razão. Então, ele acaba falando o que ele sente, mas naquele momento, ele não pondera muito, né? Então, ele fala como ele está se sentindo naquele momento. E para muitas pessoas, isso pode soar que o sanguíneo seja irresponsável, seja, sabe? Porque às vezes ele fala uma coisa e não com por quê? Porque ele é muito transparente. Ele, conforme ele sente naquele momento, ele externa. E só vai ponderar depois. E aí, quando ele pondera, ele fala... não era bem assim que eu devia ter feito, não devia ter falado isso, mas ele já falou, né? E isso pode trazer algumas complicações, né? Para o sanguíneo, ele pode acabar sendo mal visto, como fanfarrão, como, sabe, como precipitado, como enrolão, né? Diz que vai fazer e não faz. Então, são coisas que a gente vai ver, aí vai falar, isso é defeito. Não é defeito, são características, nada aqui é defeito. Tudo aqui são características individuais, pessoais, individuais, que podem ser transformadas, que podem ser usadas para o bem. Porque Pedro, ele é lembrado pelo quê? Todo mundo lembra Pedro pelo quê? Porque cortou a orelha, impulsivo. E por uma outra coisa que ele fez, que a maioria das pessoas lembram, negou Jesus, não é? Negou Jesus. Então você vê, ele era tão impulsivo, quando Jesus falou lá do que ia acontecer, ele falou que ele morria, mas ele não negaria Jesus. Ele falou daquilo que ele sentia naquele momento ele era capaz de morrer e não negar Jesus, mas quando chegou o momento, de fato, ele não foi capaz, né? Então, para muitas pessoas, quando o sanguíneo faz isso, ele acaba sendo visto como um moleque, como irresponsável, como inconsequente, né? Mas isso é um defeito? Não, é uma característica. Pode ser transformada? Pode. Deus deu a cada um de nós essas características pessoais e individuais, porque nós precisamos ser diferentes, né? Vocês já imaginaram se todas as pessoas fossem iguais? Nós somos seres sociáveis, nós precisamos um dos outros, e se fôssemos iguais seria muito chato. Imagina se olhar para o outro e saber que ele é exatamente igual a você, daí você vai até saber o que ele vai te falar, né? Então, essas diferenças, Deus não permitiu essas diferenças para nos separar. Pelo contrário, Deus permitiu essas diferenças para nos aperfeiçoar. O relacionamento não é para nos afastar, é pelo contrário, é para nos aproximar e nos aperfeiçoar. Porque a outra pessoa te aperfeiçoa, quando você permite, porque tem gente que não permite. As outras pessoas, a convivência, a tendência é te melhorar. A tendência o relacionamento trazer melhoras. A gente sabe que não funciona assim, porque as pessoas não se comportam da maneira que deveria ser. A gente também tem um aspecto cultural, que é o quê? No Brasil, errar é uma coisa ruim. Nós temos uma cultura de que errar é ruim. E errar não é ruim em lugar nenhum do mundo.
todo mundo que erra é porque ele estava tentando acertar. Vocês acham que os inventores conseguiram fazer os seus inventos no primeiro dia? Eles pensaram e Thomas Edison fez a lâmpada no primeiro dia? Não. Ele teve essa ideia, né? Hoje a gente diz que para resolver uma dor, né, da humanidade, que era não ter luz, a luz concentrada de uma maneira diferente, né? E ele deve ter feito zilhões de tentativas para chegar na luz. E se ele pensasse como nós, de que errar é um problema, ele teria desistido na segunda, na terceira tentativa, e possivelmente nós não teríamos uma lâmpada. O pesquisador o Alexandre Fleming, o pesquisador da penicilina, se ele tivesse... Gente, um pesquisador leva 10, 15, 20, 30 anos para descobrir a cura de uma doença. A eficácia de uma substância química, né? Então, a gente tem que ver o quanto a gente pode, com os nossos erros, ser melhorado e mudar um pouco essa mentalidade, né, brasileira de que errar é ruim. Errar é ruim quando você erra conscientemente. Você sabe que é errado e continua fazendo errado. Mas muitas vezes você não erra porque você está fazendo errado. Você erra porque você está querendo acertar, está tentando uma coisa nova e deu errado. Na vida, no temperamento, na personalidade, na índole, muitas vezes a gente tem boa intenção, mas erra. A intenção do coração é boa. O sanguíneo, geralmente, ele é uma pessoa muito bem intencionada. Mas ele erra, porque ele é intempestuoso, ele fala sem pensar, ele fala como ele está sentindo naquele momento, né? E aí ele acaba que ele erra, ele se precipita, ele julga, ele faz comentários inadequados. E aí a gente tem que entender que quando a gente erra, adulto sofre mais isso, é ruim, né? Mas a gente sempre tem a oportunidade de acertar. Mesmo o adulto, e nós, eu acho bom, o evangélico, ele tem mais facilidade ainda, porque o evangélico é criado no evangélico uma necessidade de ler a palavra, e ler a palavra te leva a ler outras coisas além da palavra, e quem lê viaja, né, conhece lugares que nunca foi, né, muda pensamento, amadurece, cresce, né? Então nós evangélicos, nós já somos beneficiados pela palavra de Deus, que é para nós um manual do fabricante, né? É uma regra de fé e de prática, quer dizer, é uma regra em que a gente acredita e coloca em prática o que está nela. A gente lê mais. A gente tem uma outra vantagem, o evangélico se comunica melhor, porque geralmente ele tem que falar na frente. Desde criancinha, as crianças aprendem a fazer peça, e isso é maravilhoso para eles, porque quando eles chegam lá fora na escola, eles dão banho. Quando nenhuma das crianças estão acostumadas a chegar na frente de uma multidão, eles já estão tirando de letra, ó, porque desde pequenininho eles participam da peça, eles participam, né? Eles estão acostumados a orar, eles estão acostumados a falar em público, eles estão acostumados a ver as pessoas falarem em público, né? Então isso é muito importante. Errar não é errado. Permanecer no erro é que é errado. Porque quando você erra, é porque você não sabe. E então você tem desculpas. Eu não sabia.
Mas depois que você sabe, que você tem o conhecimento, você é indesculpável. Está isso na Bíblia, mas isso é uma realidade. É lógico, você pode culpar uma criança porque ela fez alguma coisa que ela desconhecia? Você pode culpar um adulto porque ele fez alguma coisa que ele desconhecia? Não. Mas depois que ele conhece, que ele sabe que a ele é explicado, ele não pode mais errar. Quer dizer, ele não deve mais errar, mas ele erra. Mas o que a gente tem que ter a consciência é isso. Errar não é o problema. O problema é permanecer errando. Então, nós como cristãos, eu acho assim, eu sou muito grata a Deus por vocês estarem aqui, né? Eu fico muito contente dessa sala estar cheia, porque isso vai promover uma mudança tão benéfica na vida de vocês, na vida da família, da casa de vocês, da igreja. Tudo vai ser tão diferente a partir de agora, se vocês colocarem essas coisas em práticas, esse conhecimento. Porque quando a gente muda, tudo em nossa volta muda. Então, não é você olhar e falar, eu vou conseguir mudar o meu marido, vou conseguir mudar o meu filho. Não, eu vou mudar. E quando eu mudar, tudo vai mudar comigo. Isso é fatal. Quando a gente tem que ser a mudança que a gente quer do mundo. Nós temos que ser. É uma coisa que sempre me incomoda muito quando alguém fala assim, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Vem alguém de fora e diz que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. E aí você vê a vida da pessoa toda bagunçada, e aí você pergunta, uai, não está fazendo na sua? O que está acontecendo? Porque, assim, a grande obra que Deus tem para fazer é na nossa vida. Ele tem para fazer na sua, na minha, né? Mas a grande obra que Deus vai fazer é individual. Não sou eu que vou transformá-lo, nem a Manu, não sou eu quem vou transformar vocês, não é o meu conhecimento, não é esse estudo vai ajudá-los, vai, se vocês quiserem. Se vocês permitirem, se vocês buscarem, se a partir daqui vocês disserem, eu quero isso para a minha vida, Deus, eu quero aperfeiçoar as minhas potencialidades e quero melhorar as minhas dificuldades. Quero melhorar, porque muitas vezes você não vai mudar. São características pessoais e individuais que Deus nem quer que você mude, porque em algum momento elas são necessárias. Em algum momento a gente precisa da ousadia, da intrepidez, da valentia de Pedro. Existem momentos que isso é necessário. Vai ter momentos em que a gente vai precisar da firmeza, né? Até da melancolia, né? A gente tinha um chorãozinho, Jeremias, mas até da melancolia, Deus vai usar todos nós, se a gente quiser, se a gente permitir, Deus vai usar cada um como é. E se você quiser ser aperfeiçoado, se você se apresentar para Deus, para ser aperfeiçoado, dizer, Deus, eu estou aqui, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de me transformar, de fazer o que o Senhor quiser, de me ensinar a ser o que o Senhor espera que eu seja. Vai acontecer. É fácil? Não é. É doloroso? É. Porque é quebrar o vaso velho e fazer um vaso novo. Eu falo para vocês, porque eu já tenho bastante tempo de evangelho, já fui bastante transformada pelo Espírito Santo, mas eu acho que eu não estou nem na metade do caminho ainda. Tem muita coisa para mudar, muita coisa que eu consegui rápido e fácil, e muita coisa que eu não consegui até hoje. Segurar meu pensamento, até hoje eu não consegui, gente. Eu penso muito rápido, eu formo opiniões muito rápido, e eu tenho que frear isso, cuidar disso,
Porque conforme eu formo opiniões muito rápido, eu também tenho a tendência a julgar e criticar muito rápido. Então, não desistam, não se preocupem, né? Deus nos ama e quer que a gente alcance a estatura do varão perfeito, né? É difícil? Ele quer. E a gente tem que querer. E quando a gente quer, isso acontece gradativamente. Mas não é fácil. Não será fácil. Se eu disser para vocês, vai ser moleza. Muitas coisas serão. Muitas coisas você vai abrir mão rápido. E outras coisas você vai ter muita dificuldade de abrir mão. E muitas coisas você quer abrir mão, mas você não consegue. Língua afiada. Quando você vê, você morde o dedo, solta o dedo, você falou. Eu já mordi o dedo muitas vezes, gente. Eu já mordi o dedo, a unha, a língua, para ficar com a boca fechada. E muitas vezes eu consegui. E muitas vezes eu não consegui. E até hoje eu pelejo com isso. Consigo mais do que eu conseguia antes. Mas eu ainda não consigo. Eu ainda não tenho esse domínio próprio. E domínio próprio é uma das coisas mais difíceis. E que todos os temperamentos precisam de uma maneira ou de outra. Ou para segurar, frear uma tendência, ou para soltar outra tendência. Que a gente tem uns temperamentos que são desanimados, que são pessimistas. Então, a gente sempre vai precisar, né, ou prender, segurar, ou liberar alguma coisa. Amém? Então, vamos lá. Dificuldades do sanguíneo, gente. São poucos reflexivos, eles pensam pouco, né? São impulsivos, são instáveis. Ora, eles estão muito bem, ora, eles estão muito mal, né? Eles não são bipolar, mas eles têm essa... Eles são muito suscetíveis às circunstâncias. Tá sol, hoje tá sol, dia lindo, maravilhoso, aí nublou. Hoje o dia tá esquisito, entendeu? Eles são muito suscetíveis às circunstâncias. Então, eles ficam instáveis, né? Estáveis emocionalmente, com pouca capacidade analítica. Aí muita gente vai radicalizar. Então eles são burros, eles não pensam? Não, eles têm pouca capacidade analítica. Não quer dizer que eles não pensam, ou que eles são burros, ou que o QI é baixo, não. Eles têm dificuldade de analisar as coisas porque eles são menos racionais e mais emocionais. E a emoção é uma coisa instável, né? Ela sobe e desce numa velocidade muito grande. A razão te torna mais equilibrado. Você consegue pensar e manter mais equilíbrio. A emoção não, ela flutua. Então, quem é mais emoção costuma ser mais instável, né? Mais flutuante, né? Ele tem pouca capacidade analítica e introspectiva. Ele não é nada introspectivo, ele não é muito chegado a pensar. Se ele, né, é um impulsivo, ele vai ser introspectivo. Pensar... Não, ele é impulsivo. Quando ele vê, ele já fez. Quando se tiver que fazer, vamos fazer agora, entendeu? É daquele cara que compra o material primeiro e mede depois, aí tá faltando, ou tá sobrando, ou não era para comprar aquele. Tem gente assim, não tem? Aleluia! Aleluia! Tem gente assim. Tem gente, eu também tenho um pedacinho disso, que eu sou colérica consanguínea, então tem muita coisa que eu me identifico. Entendeu? Tem muita coisa aí que eu também me identifico. Eu também sou meio bocuda, né? Eu sou racional, mas eu tenho, às vezes, eu não consigo segurar. O sanguíneo às vezes, eu solto. Mas já essa coisa de fazer a coisa, tem que fazer agora, tem, mas eu paro para pensar, para medir, para planejar. Né? Eu quero fazer, quero começar agora, mas não de qualquer maneira.
Entendeu? E isso já é uma coisa, o sanguíneo é mais assim, vamos fazer então, tem que ser agora, vamos embora, e já sai juntando tudo, e levando todo mundo, empolgando todo mundo, arrastando multidões, e depois tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá sobrando uma coisa, tá faltando outra. E é assim, gente, é ruim? Às vezes é. E às vezes não, porque essa capacidade também de envolver as pessoas, de atrair as pessoas, é uma coisa muito positiva. O sanguíneo é um excelente vendedor, é uma pessoa que se comunica muito bem, que atrai as pessoas, entendeu? Que as pessoas gostam de estar com ele, é generoso, é afetuoso, meio espalhafatoso, né? Um pouco espalhafatoso, barulhento, solar. Cheguei! Uau! Cheguei! Ele chega, o sanguíneo ele só chega chegando. Cheguei, não resta a menor dúvida, né? O sanguíneo é aquela pessoa brilhante, ela chegou, não tem a menor dúvida. O melancólico é aquele cara que não faz a menor questão de ser visto, entendeu? Ele não faz a menor questão. Gente, eu acho que eu ainda não fiz o teste do meu marido, mas eu acho que meu marido deve ser fleumático melancólico. Meu marido não gosta de falar. Não, gente, vocês não conhecem meu marido, mas ele não gosta de falar. Ele é uma pessoa que ele é capaz de ficar no lugar, acho que o dia inteiro, se ninguém falar com ele, tá beleza. Eu não, eu falo com gato, com cachorro, com papagaio, com o moço da fila, com o moço... se eu ficar num lugar e não tiver ninguém para falar, eu vou passar mal, eu vou levantar e vou dar um jeito. Eu tenho que falar, gente. Entendeu? A criatura fica lá. Eu acho que o momento mais feliz do meu casamento com meu marido foi quando eu fiz a cirurgia da laringe e fiquei 15 dias proibida de falar. Ele só não ficou melhor, porque eu escrevia, eu ficava tão desesperada para passar a informação, que eu escrevia, e eu tinha quase que vontade de tacar a prancheta na pessoa, porque, entendeu? Ou quando eu queria, né, ficar lá naquela linguagem que não era de mudo nem de nada, ser entendido e a pessoa não me entendia. Mas eu acho que foi o melhor período da vida dele. 15 dias a mulher de boca fechada, olha que bênção. Então, assim, mas nós estamos casados há 32 anos. Então, isso é problema? Não. Basta a gente aprender a conhecer e respeitar o outro. Ele tem qualidades incríveis. Qualidades, defeitos que eu consigo suportar e qualidades das quais eu não abro mão. Então, é por isso que a gente... E é um parceiro, ele não gosta de falar. Mas se eu falar, vamos ali? Vamos. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? Vamos. Tá chovendo, não tem problema, tá sol, não tem problema. Então, sabe, a gente... É problema as características das pessoas? Não. Basta que a gente aprenda a conhecê-las, a conviver com elas e a respeitar. O grande segredo da boa convivência é o respeito. É você olhar para o outro, reconhecer as qualidades e o defeito do outro e respeitar. Né? Eu digo que amar é apesar de. Esse negócio romântico de que amor é um sentimento, uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas, não é verdade. Fala, Manu. Boa noite. Boa noite, a paz. Também, torna os relacionamentos, cada um mais leve, é a questão do autoconhecimento e do conhecimento da pessoa em que você está vivendo. Porque talvez você tomaria uma atitude, mas caramba, eu conheço aquela pessoa, eu não conheço e eu acho melhor não, sabe? Então, eu acredito que entra o autoconhecimento e o conhecimento da pessoa que você está. Por isso da importância, por isso que quando Deus colocou um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amar a você só se ama a partir do autoconhecimento. Né? Você tem que buscar se conhecer, se autoconhecer para se amar. Se amar com as suas falhas, se amar com os seus defeitos, reconhecer suas qualidades, reconhecer suas limitações,
sabe? Esse é o grande aprendizado do indivíduo, é quando ele consegue olhar para ele mesmo e dizer, eu sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu permito que façam isso comigo, eu não permito que façam isso comigo. Esse autoconhecimento é extremamente saudável, faz com que você se respeite, e quando você se respeita, você também respeita o outro. Porque, gente, Deus é extremamente justo. A melhor medida de qualquer coisa é você mesmo. A palavra de Deus diz que com a mesma medida que a gente medir o outro, a gente vai ser medido. E essa é a maior justiça que pode haver. Imagina você chegando na frente do Senhor e o Senhor olhando para você e vendo como você tratava o seu irmão. Como você, tratava o seu próximo, qual era a sua relação com o dinheiro, com relação ao... Sabe? Deus vai fazer com a gente da mesma forma que a gente faz com ele. Ele vai fazer? Não. Ele fará no dia do julgamento. Mas hoje ele nos dá na mesma medida em que a gente dá para o outro. Sabe? Por quê? Porque ele é justo. Ele tem que tratar você como você trata o outro. Porque a tua justiça é você. A tua medida é você. Então, se você mede o outro diferente de você, você está errado. A Bíblia manda a gente até considerar o outro maior do que a gente. Que já é difícil, né? Porque a gente não consegue considerar nem ele como igual, que dirá como maior. Olha que situação difícil, né? Deus manda a gente ter um apreço pelo próximo e considerá-lo como maior do que a gente. Mas a gente não vou dizer que a gente não consegue. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que se julgam melhores e maiores do que as outras. Mas é isso, mano. O autoconhecimento é o segredo de tudo. Mas essa é uma coisa das mais difíceis para o ser humano. Até porque aí a gente vai ter que mexer naquela questão da formação do caráter, da influência da instrução, da cultura, da educação, da formação familiar. Nós tivemos anos e anos e anos de cultura, de formação, com valores muito complicados. Por exemplo, durante anos a gente ouviu homem não chora. Isso é péssimo. Todo indivíduo chora. Se ele sentir dor, ele precisa chorar. E não é a dor física só. Às vezes, a dor da alma é infinitamente maior do que a física. E a pessoa precisa chorar. E quando essa pessoa não chora, isso vai para outro lugar. O corpo somatiza de outra forma. Nós somos uma máquina extremamente perfeita. Tudo em nós foi feito para funcionar com sintonia, com harmonia. E quando alguma coisa está fora dessa harmonia, isso vai reverberar em outro lugar. Então, quando você sofre de alguma maneira e você não consegue externar, aquilo vai provocar em você um dano em algum lugar. A psicologia chama isso de somatização. Você vai adoecer de alguma forma, porque você vai somatizar aquilo. Pois não, irmão, pode falar. Pode ser Jesus da igreja. Ela está falando uma coisa interessante, né? Nós, criaturas, eu tinha uma disciplina, a medicina legal. E o professor, na época, falou que todos nós, quando estamos com uma deficiência em determinado órgão, células de outros órgãos vão em socorro daquele órgão que está em mau funcionamento. Então, assim, é exatamente o que a irmã acabou de falar aí. Olha a sintonia. Exatamente. E até quando você, repara só, tapa os seus olhos. Quando você quer ouvir melhor, o que você faz? Não é? A tendência é por quê? Porque quando você anula um sentido, você fortalece o outro. Então, geralmente, quando você precisa ouvir melhor, você
Você pensa que você está se concentrando, mas você não sabe. Quando você fecha o olho e você está anulando a visão, você está ampliando a audição. Repara só, quando você quiser ouvir melhor, tenta fechar teus olhos, vê se você não vai conseguir ampliar a tua audição. Por quê? Porque nós somos uma máquina tão perfeita, Deus fez tudo tão corretamente, que tudo em nosso corpo se refaz, né? Tudo se regenera, né? Tudo se recompõe, e todos os nossos órgãos eles foram feitos de uma forma tão perfeita que um vai ajudar o outro a funcionar. Tanto que, né, a irmã ali, que é da área da saúde, né, quando a gente tem uma falência múltipla dos órgãos, né, a gente tem isso. Todos os órgãos pararam de funcionar. Então, eles já não são mais capazes de se ajudar. A coisa está tão ruim que um para de ajudar o outro, e quando um para, a tendência é todos pararem, não é, irmã? Parou um, daqui a pouco vai parar o outro, vai parar o outro, vai parar o outro, e tudo vai parar, sabe? Porque Deus fez tudo perfeito. Fala, irmão. Para completar isso que está sendo falado, quando a gente começa a ler a palavra, começou dessa forma a criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Se a gente pensar direitinho, é exatamente o que o diabo tenta tirar da gente todo dia. Esse autoconhecimento que a Manu falou, e você tem falado exatamente disso. Porque quando a gente se conhece a nossa identidade, fica muito mais fácil para a gente entender o outro. E no mundo hoje, cada vez mais a gente está sendo comparado ao modelo do outro. Então é uma coisa que a gente nunca consegue alcançar. É a medida da beleza, é a medida do dinheiro. São padrões inatingíveis, né? Ninguém consegue atingir, e assim a gente vai se conhecendo cada vez menos. Porque como ser humano... E adoecendo, né? Porque quanto menos você se conhece, mais o meio te afeta e mais você adoece. Talvez para fechar, porque quando a gente entende que Deus nos ama, apesar dele, o diabo ele tenta usar isso. Não, ele não te ama tanto assim. Você não pode errar. E a gente vai se perdendo exatamente naquilo que Deus espera da gente. Por isso que eu sempre falo, porque a gente tem, algumas igrejas têm umas têm a cultura, né, da graça, super, hiper graça. Você pode fazer tudo errado que a graça vai te cobrir. Mas a gente também tem o outro lado de que tudo é pecado. Tudo é pecado e tu vai para o inferno. Qualquer coisa que tu fizer. E na realidade, não é bem assim, né? E a gente até já falou sobre isso. Você não vai deixar de fazer as coisas porque é pecado. Você vai deixar de fazer as coisas porque você tem conhecimento de que aquilo é errado, não é bom para você, não edifica, não agrada a Deus, né? Não produz nada de bom, não produz frutos, né? E tem consequência, tudo tem consequência, tudo tem consequência. As pessoas têm que compreender isso. Todas as escolhas, todas as ações têm consequência, né? A gente já até estudou no outro estudo que eu sempre falei, né? Pensamentos geram, né? Emoções geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram atitudes, atitudes geram comportamentos e comportamentos geram consequências, porque os comportamentos são escolhas. A partir de todas essas coisas, quando você tem um determinado comportamento, você já escolheu, você já tomou uma posição e escolheu aquele comportamento. Aquele comportamento já é uma escolha e toda escolha tem consequência. Boa ou má, tem consequência. Amém? Então é isso. Vamos voltar para cá. Aspectos emocionais. Embora o sanguíneo pareça corajoso, eles são também bastante medrosos, com medo das consequências das suas ações. É o que eu falei, como eles são, de um modo geral, muito precipitados, quando eles param para refletir, eles ficam com medo, né? Até Pedro, é o Senhor mesmo, Jesus, então fala para eu ir aí que eu vou andando. Aí vai, bota o pé na água e vai. Quando ele põe o pé na água, ele fala,
Imagina, Pedro, deve ter, né? O que eu estou fazendo aqui, gente? Como que eu vou até Jesus agora? Quer dizer, ele tinha a boa intenção, ele tinha a fé, mas era precipitado, né? Não pensava. E aí vem o medo das ações, como também, de repente, a gente, né, se precipita, faz alguma coisa e depois pensa e fala, eu não vou conseguir fazer esse negócio desse jeito, para que eu fui falar isso? E agora? E agora você não faz e fica mal. As pessoas vão entender que você é meio irresponsável, né? Mas acontece, não acontece? A gente vê muito isso. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, quando a gente perceber essas coisas, a gente vai tentar ajudar o nosso irmão. Né? Não vai chegar e falar, tu é um sanguíneo bem responsável, mas eu vou te dar uma mãozinha. Não, não é assim, gente. A gente até queria, mas não pode. Entendeu? Não pode. Tem que chegar lá com o maior amor e falar, meu irmão, olha, eu acho que você se precipitou. Não é melhor a partir de agora se pensar mais um pouquinho antes de assumir compromissos, se precipitar? Né? A gente começar a ajudar. Lembre-se de que toda vez que vocês se predispuserem a ajudar alguém, existem duas coisas que a gente sempre tem que fazer, né? Antes de ajudar qualquer pessoa, a gente precisa orar, tá? A gente precisa saber se Deus quer que a gente ajude essa pessoa, porque a gente tem uma tendência a achar que, claro que Deus quer que a gente ajude. Lógico. Pode ser que não. Pode ser que Deus esteja tratando essa pessoa e você vai dar uma de enxerido, que nem Sara, e tentar ajudar Deus. E Deus não está precisando da sua ajuda. Porque quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. Então, primeiro a gente ora e fala, poxa, Senhor, olha, eu vejo que a irmã está assim, eu gostaria de falar com ela, eu só acho que eu devo. Se o senhor achar que eu devo, me dá uma oportunidade, um momento, né, em que a gente esteja sozinho e que essa conversa aconteça de uma forma tranquila. E aí, se Deus te der essa oportunidade, você vai saber e você vai fazer. Não façam nada pelo achismo. Eu acho, porque primeiro que vocês podem... sem o auxílio do Espírito Santo, a gente pode errar, pode ferir as pessoas, pode tornar a situação pior do que era, pode afastar a pessoa da sua vida, da casa do Senhor. Tanta coisa a gente pode fazer, né? Então a gente tem que sempre orar primeiro e depois a gente tem que se preparar para entender que a resposta daquilo pode não ser o que a gente espera. Porque a gente, de antemão, já vai achando que a pessoa vai entender que a gente está fazendo aquilo para o bem dela. Mas pode ser que isso soe para ela exatamente o contrário. E ela entenda que você está se metendo na vida dela, que você não tem nada com isso, que você é uma crente muito da chata, que virou santa e que agora... tudo está errado. Então, você tem que estar preparado para as consequências do que você vai fazer. Por quê que a gente tem que se preparar? Para que a gente também não se fira e desanime. Porque você vai com a melhor das intenções e isso é mal recebido e aí você retrocede. E você começa a desanimar e deixar de fazer o que você poderia fazer. Então, sempre orem para saber se Deus realmente quer e espera que você faça aquilo. E depois se preparem para que a pessoa receba da maneira que ela receber. Porque você fez o que era certo diante de Deus. Fez o que era certo, com a melhor das intenções. E ela vai recebendo bem, ok? Se ela receber mal, você vai pedir a Deus paciência para... até aquilo, né, de repente cair e ela ter entendimento e voltar. Amém?
E você tem que estar preparado para não sofrer com isso, porque a gente sofre. A gente às vezes quer tanto bem de alguém, e aí quando a pessoa recebe mal aquilo, a gente fica mal. Então a gente tem que se cuidar também, porque muitas vezes a gente para a obra do Senhor por causa dessas decepções, amarguras. É chato. Fala, irmão, pode falar. Hoje eu estava conversando com o irmão em Cristo, né? Recentemente eu conheci uma pessoa, se casaram, e essa pessoa já tinha 2 filhos. Como ele também tem um filho, né? Mas o filho é praticamente um. E hoje ele estava me relatando, né, que o mais novinho dela, né, estava com probleminha, mas depois de muita oração, jejum, né, entre ele lá, a criança está bem melhor. Aí no final da conversa ele falou assim, irmão, nas suas orações, meu irmão lembrando, né, ora por esse meu filho, né, que na realidade não é nem filho dele, né, mas... Sim, mas ele considera, né? Aí eu virei para ele e falei, meu irmão, olha só, não é que eu não possa orar pelo seu filho, né? Só que é uma responsabilidade, né, de vocês e principalmente dela. Não é que eu não posso, tá? Mas primeiro, assumam isso na vida de vocês, tá? Porque a relação... Os crentes 6 horas. A relação é de vocês. Então, assim, é claro, evidente que se Deus tiver dar uma resposta como está dando, vai ser que ele me relatou que ele está bem melhor. Isso é consequência de quê? De oração. Então, permaneça. Porque tem a autoridade espiritual, né? E os pais são autoridade, ainda que ele não seja pai. Mas se ele está ali, se ele convive, se ele é responsável pela educação, se ele é o sacerdote do lar ali, ele também tem autoridade sobre a vida dele. Ele chegou a ter comentar que ele tem mais intercessão do que ela, que é a mãe. Pois é, cada um tem suas limitações, né? Eu falei, não, mas procura conversar com ela e fazer ela entender nesse sentido. E vocês juntos terão, né, o resultado que já está ocorrendo, né, mas permaneça com vocês. Sim. As pessoas sanguíneas também têm muita dificuldade para oração. Elas são muito elétricas e ficar ali, né, naquela coisa também é uma limitação, também uma dificuldade. Fala, irmã. Essa questão do autoconhecimento é muito importante mesmo. Eu sou sanguínea com toda certeza. No final a gente vai fazer o teste, tá bem? Se quiser compartilhar, tudo bem, senão não tem problema. Eu já sei que eu sou sanguínea há muito tempo, né? Mas é sobre isso mesmo, a gente precisa se conhecer e criar técnicas para que você possa superar as suas dificuldades. Isso ficou muito claro para mim quando eu fui fazer um processo de mestrado e eu precisava sentar para estudar todo dia. Eu precisava ter uma técnica de concentração. É uma disciplina que não é muito característica sua. Exatamente, eu precisava. Então eu fui criando formas e fui criando técnicas. Eu tinha 5 lugares diferentes para estudar e 5 computadores diferentes. Porque se eu passasse 2 semanas no mesmo lugar com o mesmo notebook, eu perdi a concentração. Então eu fui descobrindo isso ao longo do processo de mestrado. E o Marco brincava, cara, isso aí não é normal não, ninguém fica esse tempo todo. Eu falei assim, cada um tem seu jeito. E principalmente no trabalho, eu fui criando técnicas, assim, eu como coordenadora, mexo com sistema, com prazo, com verba, com um monte de coisa que se eu perder alguma coisa ali, eu vou prejudicar vidas, outras pessoas. Então, tipo assim, eu gravo, a diretora falando o que eu tenho que fazer, eu mando ela me mandar um áudio, eu tenho que ir na Secretaria de Educação, eu peço a pessoa, só pode ouvir o áudio da minha diretora aqui, porque senão eu não vou conseguir. Aí o que escuta o que ela está falando. Aí ele vai lá e responde, mas agora tu responde aqui, porque ali tu tem falando, gente, tu não vai passar o recado. Eu falei, olha só, eu tenho a minha forma de agir. Então a gente precisa criar o autoconhecimento, o que
que eu posso potencializar. Exatamente. Como eu posso potencializar? Você tem que descobrir meios e ferramentas para te ajudar a potencializar. Por isso que eu estou falando, a importância desse conhecimento. Por quê? Porque você vai perceber. Eu, por exemplo, eu tenho uma das características, eu sou bem sanguínea também, colérica, mais colérica do que sanguínea, mas eu tenho uma característica do sanguíneo muito evidente, é a inconstância em determinadas coisas. Eu não gosto de fazer as mesmas coisas sempre. Por exemplo, eu amo artesanato, é uma coisa que eu fazia como hobby, agora eu estou fazendo como uma segunda renda, mas eu não consigo me fixar numa coisa só. Eu não consigo. Eu tinha uma amiga que ela era especialista em biscuit. E aí eu pinto tela, eu pinto pano de prata, eu pinto porcelana, eu pinto parede, eu pinto pedra, eu pinto o que eu quiser. Pronto. Encheu uma coisa, eu vou e faço outra. Eu mexo com porcelana fria, entendeu? É a minha natureza. Quando aquela coisa começa a me... Eu preciso trocar. Entendeu? É uma característica. É bom porque eu diversifico, eu sou capaz de fazer um monte de coisa. Mas a minha amiga falou assim: você sabe tudo e não é especialista em nada. Falei, problema meu. O que você tem com isso? Vai ter um pouco de conhecimento. Você tá entendendo? Para ela é ruim. Da maneira dela ver, é preciso ser especialista. A maneira de eu ver, eu não quero ser especialista. Eu quero ser generalista. Quando encher uma coisa, eu vou para outra. Então, cada um é um. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Ela, por exemplo, ela me desrespeitou, porque ela me diminuiu. É porque eu tô nem aí, entendeu? Já, graças a Deus, cheguei naquele ponto do autoconhecimento, que o que ela fala pode até dar aquela dorzinha, porque eu sou humana, mas depois eu reflito e falo... Tô nem aí, problema dela. Mas não vou dizer, não dói. Dói porque eu sou humana, não sou de pedra. Ela fala e eu falo, puxa, eu não sou especialista em nada. Eu falo, também não quero ser especialista nem. Tá bom, tudo bem. Entendeu? Mas ela me diminuiu. Ela falou, você sabe tudo e não é especialista em nada. Ou seja, eu sou especialista, você não é especialista. Daí eu fiquei com aquela dorzinha, vim pra cá e falei, quer saber? Problema dela. Ela quer ser especialista, mas eu não quero. Então, tudo bem para ela, tá tudo bem, ela fica com a especialidade dela e eu fico do meu jeito aqui, e cada um com o seu jeitinho. Quer falar, irmão? Não. Entendeu? Então, é isso aí, o conhecimento faz isso, e isso é maravilhoso. Gente, uma coisa que liberta. Eu tô sendo liberta ainda não tô totalmente liberta, mas eu adoro esse negócio, é aprender a dizer não. Gente, que dificuldade, uma das características do sanguíneo, ele quer agradar todo mundo, ele gosta de agradar, é dele, é da gente, entendeu? A gente gosta de ver todo mundo bem, agradar, daí você não consegue dizer não, e você fica naquele sufoco que às vezes você tem até que mentir, falar, eu tô indo, eu não vou, aí você fala, ai meu Deus, eu vou mentir, que droga, né? Por quê? Porque você não gosta. Gente, é libertador quando você aprende a dizer não. Como é libertador você aprender a dizer simplesmente, não vou, não quero, não posso, não estou com vontade. Que coisa maravilhosa! Quem não experimentou essa sensação, procure, porque é a coisa aquela quando você fala assim, não posso e não vem nenhuma culpa, que delícia, nenhuma dorzinha, sabe? Não quero, não estou com vontade, não vou. Entendeu? E não vem nada dói. Essa é a maior... Gente, procurem essa libertação, porque eu estou buscando e estou conseguindo, porque eu já sofri muito por não querer desagradar as pessoas. O problema é que nós não temos obrigação de agradar a todo mundo. Nós não temos. Nós temos obrigação de respeitar todo mundo. Nós temos obrigação de amar todo mundo. Deus falou que a gente tem que amar. Se você gosta da pessoa, gosta do que ela faz, não gosta, você tem que amar. Amar não é um sentimento, amar é verbo. Verbo representa uma ação transitiva direta. Quem ama, ama alguém. Então, nós somos obrigados a amar.
A pessoa pode ser uma bomba, mas você foi chamado para amar. Você não gosta do que ela faz, não gosta do que ela fala, não gosta do que ela anda, não gosta do jeito que ela se vê. Mas você a ama como uma criatura de Deus, como um semelhante a você, que merece de você todo respeito e consideração. E ponto final. Você não gosta do que ela faz, você não gosta de como ela se veste, mas você a ama como pessoa humana que Deus criou como você. Teve uma época, que eu não sei se vocês lembram, já passamos 4 minutos, teve uma época que o Fernandinho Beiramar ficou sendo levado para aqui, para lá, não foi? E vai de avião para lá, e vem de avião para cá. E eu falava, pô, não é possível, gente, nosso dinheiro, e esse cara viajando de avião para lá e para cá, que absurdo, sabe? E aí um dia, eu não sei porque eu estava orando e veio esse negócio de Fernandinho Beiramar e Deus me deu, sabe, aquela puxada de orelha boa, assim, que se podia dormir sem essa. Eu tô lá orando, não sei quem veio, Fernandinho Beiramar, falei assim, não entendi que não, sabe, assim, tipo, por que você não passa um raio e acaba logo com isso? E aí Deus falou assim para mim, eu amo a ele da mesma maneira que eu te amo. Toim, sabe? Toim. E aí você olha e fala, mas por que ele amaria ele menos do que eu? Porque ele é traficante de droga? Deus o ama e quer que ele seja salvo tanto quanto qualquer um de nós aqui. Naquele filme Acabando, no final fala sobre isso. Entendeu? Então a gente tem que ter, é difícil, humanamente é difícil você olhar um estuprador e você dizer que Deus ama ele igual a mim, não é possível, Deus tem alguma coisa errada nisso. É igual aquela questão, como é que o cara pode ganhar o mesmo salário que eu se eu trabalhei o dia inteiro, ele só trabalhou meia horinha e vai pro céu junto comigo? Mas vai, porque o dono da seara é ele. Quem vai botar você no céu é ele. Então, nós somos chamados para amar, tá, gente? Não para julgar, não quer dizer que nós não possamos ter opiniões a respeito das pessoas e nem tecer julgamento a respeito das coisas. Nós não somos idiotas. Nós precisamos de ter discernimento, precisamos ter sabedoria e com certeza vamos estabelecer julgamento sobre muitas coisas. Mas nós fomos chamados para amar, mas não fomos obrigados entendeu? A dizer sim para tudo, a concordar com tudo, a fazer tudo para todos. Não somos obrigados, não somos. Então, quando você quiser dizer não, diga não. Com toda a gentileza, com toda a educação, com o sorriso mais adorável que você tiver, diga não e fique feliz. Porque a pior coisa do mundo é você dizer sim e depois ficar assim, mas por que eu falei que eu ia fazer isso? Eu tô toda enrolada. Onde que eu vou arrumar tempo para fazer isso? Eu sou mesmo uma burra, não tinha nada que dizer. Gente, olha que sofrimento. Você podia ter sido só sincero. Olha, no momento eu não posso. Se você puder esperar, semana que vem eu vou poder, mas agora não posso. Por que a gente não consegue fazer isso? E por que é que a gente tem que agradar todo mundo? Jesus não agradou todo mundo. Por que a gente tem a pretensão de agradar todo mundo? Então pensem nisso, reflitam sobre isso. E aí depois, na semana que vem, a gente vai entrar no Pedro antes da transformação e no Pedro depois da transformação. Tá? Oi? Fala, querida, pode falar. Você tem que ficar um Pedro depois da transformação. Não, todos nós temos que ficar, entendeu? Depois da transformação, todos nós. Mas olha só, veja bem, lembre de Pedro. Pedro, mesmo depois, entendeu, da transformação, ele continuou sanguíneo. Ele continuou fazendo algumas coisas muito características do sanguíneo. Mas ele não deixou de ser usado por Deus. Deus não deixou de usar a intrepidez, a valentia, a ousadia de Pedro. E fez de Pedro, né? Ele mudou o nome de Pedro, de Simão Pedro, para Cefas, para pedra. Né? Por quê? Porque a ação do Espírito Santo transformou ele de um homem
inconstante, né? Que não pensava num homem mais sereno, mais tranquilo, mas ele ainda continuou com todas as características dele. Então entendam isso, nós vamos ser transformados, mas nós não vão tirar de nós as nossas características. Deus não quer tirar, senão ele não teria dado. Tá? Ele só quer que essas características sejam usadas para o bem, de maneira sábia, porque todas as nossas características têm o seu lado positivo, nada é de todo mal. A gente tem que aprender, não tem um livro em Apoliana, não, acho que, gente, eu sou mais velha que vocês, esse livro eu acho que não é do tempo de vocês, mas tem um livro de uma menina chamada Apoliana, que ela sempre via o lado bom de todas as coisas. Tudo que acontecia, ela parava e achava um lado bom daquele negócio. Então a gente tem que aprender isso, aprender a ter um olhar que veja sempre o lado bom. A gente vai trabalhar com os fleumáticos aí, acho que fleumático, melancólico, meio pessimista. Então ele sempre vê o lado mal primeiro, ele sempre vê o negativo primeiro. Então assim, essa pessoa também tem que buscar de Deus, né, uma transformação para começar a olhar o lado bom da vida, porque quando você olha só o lado ruim das coisas, você fica sempre muito mal. E você também acaba atraindo coisas ruins, porque a gente não está falando de poder da mente, sabe? Não é isso. Mas em Provérbio fala que assim como você pensa em sua alma, assim é. Então, ou seja, o sentimento é uma coisa tão poderosa que como você pensa, como você sente, aquilo é. E aí a gente vê que isso é tão real que Jó fala lá na frente: o mal que eu temia me sobreveio. O Jó era uma pessoa ansiosa. Jó, ele era tão ansioso, ele queria andar tão certo que ele sacrificava antes do filho pecar. O filho nem pecou, mas se meu filho pecar, eu já paguei a pena, eu já sacrifiquei para ele. Olha como esse homem era ansioso. Era pura ansiedade. Ele sofreu, o filho dele nem pecou, mas ele já ia lá e sacrificava. Se meus filhos pecarem, já está tudo sacrificado, já está tudo pago. O galera nem pecou, ele já estava pagando pelo pecado dos filhos. Entendeu? Então isso não é bom. E ele mesmo reconhece, ele fala: o mal que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque quando a gente pensa muito numa coisa, você acaba trazendo aquilo, acaba atraindo aquilo. Nosso pensamento tem poder, a nossa palavra tem. Por quê? Porque quando você olha para as coisas de uma forma ruim, tudo se torna ruim. Vocês já viram, assim, repara só, tem umas situações engraçadas, vamos terminar para não ficar tarde para vocês, mas tem umas situações interessantes. Repara só, quando você está de bom humor, tudo te parece lindo. Tu entra na igreja, o irmão nem fala contigo, mas tudo bem, irmão, tá cansado, não é? Naquele dia que tu tá mal, ó vida, ó céus, ó azar, o irmão fala com você e você acha que tem alguma coisa errada. Esse irmão não vai com a minha cara? Não sei porquê. Não fiz nada para ele. Não é? Só que é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Entendeu? Por isso a importância do autoconhecimento, Manu. Porque tudo é muito mais sobre nós do que sobre o outro. As coisas são muito mais um reflexo, uma resposta do que nós somos, do que um ataque ou uma volta. Tudo é muito mais sabe? É um reflexo. E tudo como você está e como você se sente, acaba produzindo em você um sentimento, uma sensação. Então, o mundo está como você está. Você está mal, então tudo está mal. Aquele dia que, né? Tudo está mal. Aí eu falo que a pessoa fala para você, bom dia, você fala, quem falou que vai ser bom dia? Por que vai ser bom dia? Quem disse? Não é? Tem aqueles dias que a pessoa fala, bom dia! Aí você fala, quem falou? Quem disse que vai ser bom dia? Quem falou que vai ser bom dia? Mas não acontece? Com todos nós acontece.
Então, daí essa importância que aí a gente vai aprender a criar mecanismos e ferramentas para não sofrer e nem fazer o outro sofrer. Porque quando a gente não conhece, a gente costuma fazer o amigo sofrer, o marido sofrer, a esposa sofrer, sabe? Porque a gente reage, às vezes, a uma atitude que é extremamente normal e aceitável em função mais da gente do que da pessoa. Então, quando a gente se conhece e conhece o outro, a gente começa a não discutir naquele momento. Ter sabedoria. Entendeu? Não fazer o que a pessoa não gosta. Esperar, você sabe, se eu falar agora vai pegar fogo, então eu vou esperar um pouquinho, porque vai passar e não vai pegar fogo. Então, são essas coisas que são muito importantes. Não vamos nos alongar, mas eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês e que todas essas coisas aconteçam na nossa vida. Porque é muito bom, é possível, é doloroso, é difícil, mas é possível. E quando a gente consegue, especialmente dizer não, sabe? É libertador. Não é porque não é só dizer não, às vezes dizer sim também, mas dizer não é uma coisa muito difícil, né? Porque assim as pessoas, acho que nós treinamos as pessoas a esperar demais da gente, porque na realidade as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E nós acabamos que treinamos as pessoas a cobrar demais ou esperar demais da gente, né? Então, assim, quando a gente sempre faz tudo, o dia que a gente não faz, a gente não presta. Mas por quê? Porque as pessoas que têm dificuldade de dizer não se anulam, se sacrificam, cancelam seus planos, né? Para atender o outro. E aí, no momento em que você tem a coragem de dizer não, o outro fica triste. Então, acostume as pessoas desde cedo. Aprenda a se amar, a se respeitar o seu tempo, o seu momento e dizer não da forma mais gentil, mais educada que você puder, né? Dizer não, você não é obrigado a dizer sim sempre. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa confirmar todas essas coisas no coração da gente. Tá bom?